pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da TV Unibra do YouTube. Aqui você encontra todos os nossos conteúdos, desde os episódios dos programas Momento Unibra, Vida no Campus e Uber Férias, até institucionais e avisos. Para se inscrever é muito fácil. Você deve clicar nesse botão vermelho e automaticamente está inscrito no canal do YouTube da Unibra. Ative o sininho para as próximas novidades. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo e até a próxima! Fala galera, muito boa tarde, sejam novamente muito bem-vindos a mais um programa aqui na telinha da TV Unibra. É com muito prazer que eu falo com você que está acompanhando a gente aí de casa e novamente eu reitero aqui na minha presença novamente agora na temporada 2023. Meu amigo, olha, ocorreram alguns problemas aí com a nossa querida apresentadora Yasmin Melo e ela não pôde estar aqui presente com a gente, tá? Então eu vou fazer aquela famosa substituição, né? Então aqui o Vitor Souza estará apresentando um programa junto com vocês hoje, beleza? Hoje o tema tá super especial, então já chega esmagando o like aí, deixando o seu comentário principalmente, né? Inscreva-se no nosso canal da TV Unibra aí, estamos chegando aos 13 mil inscritos, é muito importante a sua interação, a sua participação e principalmente, como eu tenho falado, a sua inscrição também, fechou? Então, deixa eu apresentar logo o meu time que está presente comigo aqui ao meu lado esquerdo, a minha dupla hoje, meu amigo estreando agora no Momento Unibra, meu querido Jorge. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deixa eu dar até um soquinho aqui com você. Vamos embora para mais um. Prazer, Vitor. Prazer é meu estar aqui participando desse projeto tão bonito da Unibra e gostaria de desejar aí um bom episódio, né, do Momento Unibra para todos. E espero que a gente tenha aí bastante troca de conhecimento e que a gente possa aprender juntos. Excelente. E o nosso primeiro convidado de hoje, porque o Jorge já é de casa, né, meu amigo? Já está aqui na TV Unibra faz tempo e tudo mais, mas um cara que está aqui como professor, que vai dialogar com vocês bastante sobre o tema que a gente vai propor hoje, é o querido Humberto Caetano. Meu querido, seja muito bem-vindo a mais um programa da TV Unibra. Você já falou que já veio algumas vezes e tal, né? Mas acho que aqui no Mirante é a sua primeira, né? Na verdade, boa tarde para todo mundo, agradeço o convite. Na verdade, os outros programas que eu vi eram no estúdio que tem do outro lado. Uhum. Do lado de cá, né? Do Mirante é a primeira Exato. vez, então as outras vezes que eu vi era no estúdio do outro lado. E hoje, para a gente bater um papo de novo sobre tecnologia, falar aí sobre inteligência artificial e ChatGPT. Excelente. Explorando aqui, né? A TV Unibra segue explorando todos os cantos dessa universidade que não tem fim, né, meu amigo? Então a gente tá aqui explorando toda a estrutura diretamente do Mirante 360 para você acompanhar esse programa super especial que a TV tá fazendo para você, tá? E o meu segundo convidado de hoje também não é cara nova na TV Unibra, mas vai estar aqui dialogando sobre o tema como professor, é ele, Urbano Nóbrega. Meu querido, seja muito bem-vindo à TV Unibra. Primeira vez juntos aqui. Vamos ver se a gente faz uma boa dupla aqui, né? Enfim, consegue uns bons argumentos e a gente fazer um programa pra galera. Pronto, ok. Boa tarde para todo mundo. Você que está aí acompanhando a gente na internet. Muito obrigado pelo convite, Vitor, professor Boa. Jorge. Bem-vindo o Momento Unibra. E o professor Humberto, que a gente já tinha feito um programa anteriormente e já tinha rendido muitos comentários. E aí a gente tá para fazer esse diálogo com vocês aí de casa para a gente trazer conhecimentos e discussões importantes para a gente poder aprender um pouco sobre essa nova tecnologia. Show de bola. Então, time apresentado, elenco formado, como a gente fala no futebol. Se você tá ouvindo minha voz, inclusive com um pouco mais de entonação, é que eu sou do meio do futebol mesmo. Tá aqui na Hermina, que é todo mundo aqui na bagunça mesmo, vamos embora. Fechou? Então, eu queria até falar com vocês, tá rolando enquete, né? Tá rolando enquete lá no nosso perfil da Unibra. Então, se você quiser voltar, ainda dá tempo, tá? Vai lá na @Unibra Oficial, até lá nos stories, enquete especialíssima sobre o nosso tema para você poder votar. Então, a pergunta é o seguinte: você acha que o ChatGPT é uma ferramenta promissora? Vai ter lá a enquete, você vai poder votar ao vivo aqui, vai sair o resultado logo no final do programa aqui na telinha da TV Unibra, fechou? Então é isso, meu povo. Então vamos, sem mais delongas, vamos apresentar o vídeo, né? Estou apresentando um pouco sobre o tema que a gente preparou especialmente para você aí de casa. Solta aí, produção. O ChatGPT é um modelo de linguagem natural que usa uma arquitetura de rede neural para gerar texto. Ele é treinado em uma enorme quantidade de dados de texto,
como livros, artigos de jornais e sites da web, o que o ajuda a entender a linguagem natural em um nível mais profundo. Quando você faz uma pergunta ao ChatGPT, ele usa o conhecimento que adquiriu durante o treinamento para gerar uma resposta. E é sobre isso que falaremos no Momento Nibra de hoje. Inteligência Artificial, ChatGPT. Sejam bem-vindos. Aqui é o Nibra. Devidamente apresentado o nosso tema, então vamos iniciar nossas conversas por aqui, né? E como acho que não teria outra vertente pela qual a gente andar se não fosse esse tão falado, tão famoso ChatGPT. Alguns causando intriga no âmbito acadêmico, alguns causando uma certa população legal, né? Olha, não, isso aqui é legal, mas isso aqui vai fazer mal, isso aqui vai fazer bem. Eu quero saber a opinião de vocês, a gente vai dialogar muito sobre o tema, mas pra galera que é leiga no assunto, pra eu que tô aqui, que eu sou formado em jornalismo, não sei nada disso, mas tenho que me aprimorar, inclusive tô usando já, tá? Inclusive, né, uns trabalhos aí vou fazer com a ajuda disso, mas eu queria saber o seguinte: que danado é o ChatGPT? A começar do meu amigo Jorge, que tá aqui do meu lado, e depois eu repasso a pergunta para vocês. Bom, eu acho que inclusive a profissão de jornalismo é uma profissão que pode estar ameaçada pelo ChatGPT. E ameaçada, não faz isso não, pelo amor de Deus. Tô brincando. Eu também sou leigo no assunto, né? A gente está aqui para discutir, mas eu acho que os professores poderiam dar uma definição mais objetiva, mas é um tipo de inteligência artificial, né? Inteligência artificial em que é utilizado principalmente para o desenvolvimento, né, de ferramentas que possam ajudar o ser humano a desenvolver algumas atividades que ele poderia delegar, né? Ou seja, que ele poderia abrir mão para o desenvolvimento. Mas acredito que os professores aqui, que são especialistas na área, podem nos ajudar melhor a traduzir aí para a gente esse conceito de inteligência artificial e ChatGPT, que é um tipo de inteligência artificial, não é isso, professor? Quem quer falar primeiro aí? Inteligência artificial é um conceito que já existe há muito tempo. Ele é um conceito que nasce depois da Segunda Guerra. O Alan Turing, que é considerado um dos pais da computação, foi uma das pessoas que ajudou a trazer esse termo. Inclusive, vários dos elementos que a gente usa hoje para considerar inteligência artificial, para classificar inteligência artificial, foi o Alan Turing que propôs, 48, 47, 49, por aí. E o ChatGPT, ele é um tipo de inteligência artificial, né? É um tipo de que a gente chama de inteligência artificial fraca, ainda tem isso, tá? Existem inteligências artificiais fracas e fortes. Na verdade, todas as inteligências que a gente tem até o momento são fracas. A gente não tem a inteligência artificial forte. Rapaz. Inteligência artificial forte é uma inteligência que teria consciência. E aí a gente entra na discussão de consciência, que é outra discussão mais filosófica, profunda e etc. Então, o ChatGPT, ele é essa ferramenta de inteligência artificial textual que vai interagir com a gente em todos os elementos de texto que a gente pode trabalhar. Então, ok, é o chat, é o bate-papo, mas ele gera textos, ele gera insights, ele gera programas, softwares. Então, tudo que for de texto, ele é muito bom. A versão 4, que é a versão que está saindo agora, paga, no caso, ela é uma versão que, além de trabalhar a parte de texto, ela também trabalha a parte de matemática. Então, ela também tem alguma capacidade boa em termos de matemática. Então, inteligências artificiais estão na nossa vida presente. Temos várias. Temos inteligência artificial no telefone, inteligência artificial no computador, nos softwares. E o ChatGPT, ele é um tipo de inteligência artificial que surpreendeu as pessoas que não acompanham a evolução, né? Que é normal, nem todo mundo tá aí para acompanhar a evolução da tecnologia. E, de repente, cai no colo da gente essa baita dessa ferramenta. E é esse susto que muita gente toma ao perceber o momento tecnológico que a gente está. E sem falar que a tecnologia do ChatGPT, ela foi popularizada agora em novembro de 2022, embora já estivesse sendo discutida pelos especialistas muito antes.
Então, a nossa surpresa, e eu acho que o Momento Nibra está aí para fazer essa visibilidade para os temas que sempre discute, são temas muito atuais, e a gente tem menos de 6 meses que o ChatGPT está na praça, vamos assim dizer. Por que eu estou dizendo na praça? Porque ele se popularizou, então foi um momento que as pessoas tiveram contato com realmente a inteligência artificial. Então, ela saiu daquilo que era discutido, como você está dizendo, após a Segunda Guerra Mundial, esse tipo de inteligência ele já começa a ser trabalhado, só que dentro de uma academia, só que dentro de empresas. E agora essa tecnologia do ChatGPT ele passou a ser popularizado. Então, qualquer pessoa pode ter acesso. Você disse que já está treinando, a gente já está treinando. Então, essa popularização fez com que a gente agora estivesse discutindo o ChatGPT para nosso público. E o que é que ele significa? Generative Pre-Trained Transformer. Fazendo uma tradução, seria uma transformação de uma linguagem generativa pré-treinada. Então, é algo que suscita muita discussão, mas para esse ponto inicial, acho que já o nosso público, pelo menos, começou a entender para onde. Excelente. E aí eu já vou entrar aqui no campo da curiosidade, tá? Vou explorar um pouquinho de vocês, porque eu percebo que tem algumas linhas que de fato concordam muito e tal, veem isso como uma evolução de fato e abraçam muito, sendo que ainda há muita resistência também. O que provoca essa resistência é porque o medo e tudo mais, a minha profissão, como o Jorge falou, está ameaçada, nós vamos ser substituídos por uma inteligência artificial. Até que ponto é saudável, né, ter de fato uma inteligência artificial por meio de um chat GPT e que toda a população pode utilizar? É um fato interessante, sempre que há um avanço muito brusco na tecnologia, esse avanço ele enfrenta o medo. O medo é natural, a resistência é natural. A resistência à mudança, às novidades, ela é natural, faz parte do ser humano. A gente não quer mudar porque a gente está confortável. Isso. É tão bom fazer a coisa que a gente já sabe fazer, né? E muitas vezes a gente não quer mudar porque a gente também se sente ameaçado. A ameaça, né, ao nosso trabalho, a ameaça ao que eu uso para ganhar vida. Mas assim como uma série de outras tecnologias, como a internet, em relação aos livros e às bibliotecas, como os computadores em relação ao processamento de dados, em relação às máquinas de escrever manuais e outras coisas, a inteligência artificial e o ChatGPT, que é o foco da gente nesse momento, ele vai passar por um momento de ajuste. E esse momento de ajuste vai ser para que a gente possa entender o que é que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é legal e o que não é, e até como a gente pode potencializar essa ferramenta. Um jornalista, ele vai poder escrever um texto, vai poder produzir um texto ou mesmo um livro numa velocidade muito maior do que ele produzia antes, porque agora ele não vai precisar digitar mais o texto, certo? Mas quem vai escrever o texto, aprovar o texto, quem vai indicar quais são os pontos, filtragens, entrevistas, o toque do jornalista, ele continua. Você não vai perder isso, tá certo? Porque o ChatGPT, ele tem as limitações que a inteligência artificial tem. Porque a inteligência, ela na verdade emula uma inteligência. Não é uma inteligência verdadeira. Ele emula. E a gente sabe que quando você faz essa simulação ela termina ficando média, né? É um texto médio, é um contexto médio. Sim. E um bom profissional, assim como eu falo para meus alunos de tecnologia, um bom profissional ele vai saber pegar aquela ferramenta e utilizar a ferramenta de uma forma proveitosa. Isso. E que eu gere um produto interessante. E não somente uma questão média, uma coisa que qualquer pessoa ou qualquer um poderia fazer. Agora, eu acho que é interessante porque a tecnologia ela sempre existiu e sempre tivemos momentos de grandes transformações. Eu me lembro que quando a gente começou a falar sobre impressoras 3D, então todo mundo imaginava que ia substituir diversas atividades. Depois vieram os drones que iam fazer entregas voando. Esses drones ainda, a gente está esperando esses drones nos entregarem aqui alguma coisa, né? Agora, o chat GPT, ele ganhou uma
uma exponencialidade maior, porque nós tivemos uma espécie de manifesto pelo Elon Musk, junto com outros empresários, que pediram para que a inteligência artificial fosse mais devagar, para poder entender exatamente quais são os ganhos e os benefícios do avanço dessa tecnologia, que sempre teve. Só que quando ela é muito volumosa, como falou o professor Humberto, ela assusta, porque nos toca diretamente na nossa condição humana. Vai me substituir? Você já pode falar, né? Ufa, não vai ser substituído, né, Vitor? Jornalista não vai ser substituído. Os bons jornalistas não vão ser substituídos. Então, sempre que toca nessa condição humana, a gente fica preocupado. Vai me substituir no emprego? Vai me substituir principalmente nessas atividades mais voltadas para o âmbito da sobrevivência, do trabalho, né? E até das relações também. ChatGPT, demonizada por uns, endeusada por outros, o fato é que ela veio para mudar a realidade da sociedade. O professor Humberto falou muito bem. Quando nos tira da zona de conforto, faz com que a gente possa se preocupar. E eu acredito que essa preocupação, ela vem exatamente para nutrir as pessoas de desafios, e esses desafios eles precisam ser enfrentados. Algo que eu costumo dizer, e andando nessas andanças de leitura, associando a tecnologia às mudanças que acontecem na sociedade, na época da Revolução Industrial, os trabalhadores se revoltaram quando as máquinas começaram a fazer parte do contexto das empresas. Então teve um movimento na época de quebra daquelas máquinas, exatamente porque pensavam-se que aquelas máquinas iriam de fato substituir o trabalho daquelas pessoas em parte, mas as máquinas elas abreviaram o trabalho das pessoas. E é isso que o professor Humberto destaca quando ele diz que a gente faz pergunta àquele ChatGPT e a gente precisa avaliar como essas perguntas podem ajudar o nosso profissional. Então, para quem endeusa, é algo muito bom, mas muita gente demoniza, e eu acho que aqui a gente pode fazer um pouco dos dois aspectos. E aí a gente entra na funcionalidade da coisa, né? Como é que eu posso extrair de melhor do ChatGPT, né? Quais perguntas de fato eu tenho que utilizar? Tem algum mecanismo assim excelente, assim, você deve fazer, tem um manual para que você de fato tenha a melhor capacidade de resposta, né? A gente fala sobre a capacidade, até onde vai essa inteligência. Então, a partir do momento que eu pergunto a coisa, eu quero uma solução para aquilo, né? E esse ChatGPT vai me dar a solução que eu quero, vai me dar a solução que ele pensa, que outras pessoas já influenciaram aquela inteligência. Como é que funciona de fato esse mecanismo? Tem um fato interessante, né? Muitas pessoas começaram a usar, testaram, né? Eu já conversei com minha filha sobre trabalhos do colégio feitos em ChatGPT. Eles usaram o ChatGPT para a minha filha, o grupo dela, usaram o ChatGPT para dar o nome de um podcast. Elas não conseguiam dar o nome de um podcast. Pediram sugestões E o ChatGPT deu sugestões e uma delas elas gostaram e usaram para ser o nome do podcast do trabalho escolar delas. Existe essa possibilidade de a gente usar o ChatGPT para tarefas mais simples, comuns, diárias, mas o grande potencial do ChatGPT não está aí. Esse é um fato interessante. O potencial do ChatGPT está na utilização da ferramenta para criar outras ferramentas. A gente usa, de vez em quando, você está no WhatsApp e quer marcar uma consulta, por exemplo. Aquela ferramentazinha de marcação de consulta é uma ferramenta que pode ser aproveitada do ChatGPT. Você está no WhatsApp e quer entrar no site da faculdade, quer perguntar alguma coisa, uma dúvida, conversar com alguém, o ChatGPT pode ser utilizado para fazer essa interação. Então perceba, eu tenho uma série de empresas, faculdades, órgãos governamentais, empresas de saúde, etc., que vão utilizar a ferramenta para entregar uma solução para o usuário. Então, muitas vezes a gente vai usar o ChatGPT, você pode até achar ruim, pode não gostar, não gosta do ChatGPT, mas na hora que você for marcar sua consulta, ou você vai no Detran para tentar renovar a carteira, ou vai emitir o IPVA do carro, alguma coisa desse sentido, você vai estar interagindo com essa inteligência artificial. Então, esse é o potencial da inteligência. Telemarketing, a galerinha que
conversa com a gente, obviamente, é uma ferramenta de texto. Então, a galera que conversa com a gente nos chats. A grande questão do ChatGPT é que quando ele começa a fazer essas atividades, existe a substituição do trabalho. Então, o trabalho, que era antes desenvolvido por uma pessoa, um profissional, agora é desenvolvido por um computador. E ele é feito por um computador, não só porque ele é mais exato, não só porque ele funciona da mesma maneira o tempo todo, mas porque ele também é mais barato. O computador é mais barato do que o ser humano. E a gente entra num problema nosso, Brasil, que é o volume de pessoas que vai ser capacitada para trabalhar com essa nova tecnologia. Então, vamos criar aí mais uma grande dificuldade, tá, para trabalhar com isso. Então, temos pontos positivos, obviamente, temos pontos negativos também, e aí a gente precisa começar a Achar entender esse equilíbrio, né? E parece que é sempre quando a tecnologia ela deixa de funcionar como uma ferramenta, como meio para se tornar um fim, que a gente fica mais assustado. Sim, Porque entendi. se ela é um meio para eu produzir o nome de um podcast, se ela é um meio, por exemplo, no início da aula, você pode, por exemplo, o professor em sala de aula, ele pode, dentro da disciplina dele, ele pode perguntar ao ChatGPT quais são as notícias mais atualizadas sobre o conteúdo da aula dele. E ele vai dar ali um grupo de informações atualizadas sobre. E a partir disso, talvez o professor possa trabalhar aquelas informações que ele levaria um tempo para compilar. Eu acho que a grande questão, e é sempre o que nos assusta, e isso desde tempos imemoriais, é quando qualquer tecnologia vem para substituir as tarefas humanas. Mas quando ela fica no lugar de meio, seja um meio para conseguir alguma coisa, uma ferramenta, me parece que a gente consegue ficar menos angustiado. É a percepção que eu tenho, não sei se é essa a dos professores. Tem um ponto interessante. Vitor perguntou especificamente que tipo de pergunta eu posso fazer. Então, assim, não tem de fato um modelo de pergunta que você pode fazer, já que o chat ele simula uma linguagem natural. Em tese, você pode perguntar qual é a receita de um bolo? Quem descobriu o Brasil? Me dê soluções, como o Jorge falou, me diga quais são as últimas notícias que falam sobre tal acontecimento. Então, é bem aberto. Aí eu uno com uma outra consideração. E aí o professor Jorge diz assim, me diga quais as últimas notícias. Vai ter uma limitação. Porque como o ChatGPT ele foi programado a partir de bancos de dados. Os bancos de dados que estão programados para ele são até 2021. Claro que essa versão que a gente está usando hoje, que é aberta. Essa que a gente tá, né? Entendi. E a que está aberta, gratuita. Então, assim, nas novas atualizações e no processo de assinatura posterior que vai existir, você vai poder assinar o ChatGPT para que você possa ser, digamos, é como um clube, é como um associado de clube, né? Então você vai ter direitos de ter atualizações de conversas. Então, assim, vai ter uma certa limitação no banco de dados que ele foi criado, mas assim, não tem um tipo específico de pergunta que você faça. A máquina, inclusive, vai tentar, dentro do contexto, como o professor Humberto falou, dentro daquele contexto que você perguntou, ela vai tentando fazer uma resposta adequada àquilo que você perguntou. Eu terminei passando e eu realmente não respondi, eu acho, a tua pergunta. Então eu vou responder. Quanto mais contexto você dá para a máquina, quanto mais contexto você dá naquela interação, melhor. Então uma pergunta seca, zerada, assim sem contexto, pode ser complicado. Mas uma pergunta, por exemplo, eu fiz uma pergunta, ChatGPT, você conhece a linguagem de programação Portugal? Aí desconhece, é uma linguagem que faz isso. Ok. Você é capaz de criar um algoritmo para uma disciplina de introdução à lógica, utilizando Então eu estou dizendo, olha, é o Portugal ele já sabe o que é, qual é a disciplina que eu dou aula, introdução à lógica de programação, e aí depois, na terceira, quarta interação, aí eu vou e fiz a pergunta. Aí quando eu fiz a pergunta, ele me trouxe um algoritmo. Inclusive o algoritmo que ele me trouxe foi um algoritmo que fazia mais do que eu pedia. Foi um fato simples, eu pedi
Então me faça um algoritmo que eu entregue 2 números e você me diga qual é o maior dos 2. Aí ele fez o algoritmo. Se o primeiro for maior, escreva que o primeiro é maior. Se o segundo for maior, escreva que o segundo é maior. E ele colocou embaixo a terceira opção. Se forem iguais, escreva são iguais. Eu não pedi o igual, mas ele foi lá e colocou o igual, certo? Por quê? Porque eu comecei falando sobre a linguagem de programação, falei sobre a disciplina e depois foi que eu entrei no assunto. Então, quanto mais contexto dentro de uma conversa você entrega, melhor. Mais facilidade você vai ter em receber resposta. Dentro dessa provocação que, inclusive, aqui a gente está fazendo, eu acho que desse tema que a gente está discutindo, a gente, claro, está esclarecendo muita coisa, mas eu acho que a gente vai sair daqui com muito mais dúvidas do que a gente tinha quando começou a falar. Excelente. Cara, e eu tava pensando aqui, né, enquanto vocês estavam falando, vocês falaram que a ferramenta, o ChatGPT, ela agora abrange toda a população, né? Qualquer pessoa pode utilizar. Enfim. Isso não é um problema, não? Toda e qualquer pessoa, sei lá, enfim, diferentes características, diferentes culturas, poder utilizar essa plataforma. Qual o nível, assim, até por bem moral e tal, que a gente pode atingir por meio dessa plataforma? Ela realmente de fato, ela não tem uma consciência. Mas, assim, uma pessoa mal intencionada, sei lá, enfim, pode utilizar isso para algo que não necessariamente seja normal. É um fato interessante. Eu não sei se é a primeira vez na história, mas talvez seja a primeira vez com um impacto relevante de que uma ferramenta importante é liberada mundialmente desse jeito. Todo mundo vai ter acesso a uma tecnologia de uma vez. Então, até que se explica um pouco esse impacto tão grande que a ferramenta tem. Um detalhe interessante é que já fizeram algumas análises da base de dados da ferramenta e perguntaram quais são os melhores políticos da história universal. E grande parte dos políticos que são colocados políticos americanos. Certo. Isso se deve ao fato de que o ChatGPT tem uma base de dados mais americana. Tem mais informação deles. Sim. Certo? Isso quer dizer que os políticos europeus ou asiáticos ou sul-americanos sejam ruins. Não, porque a base dos caras é enviesada. Porque eles têm mais informação. Então, isso pode trazer um viés nas pesquisas e nas consultas? Pode. Pode ser complicado e complexo você ter uma pessoa do Oriente Médio, por exemplo, com a cultura deles, uma pessoa sul-americana com a nossa cultura e um europeu utilizando a mesma ferramenta ao mesmo tempo, pode trazer algumas situações inusitadas, algumas interações que fiquem esquisitas. Mas a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser. A ferramenta está aí, está disponível. Acredito ser a primeira vez nesse vulto e que a gente tem efetivamente um viés, né, na base. Porque grande parte da documentação foi a documentação produzida nos Estados Unidos. Outro ponto eu acho que corrobora com a informação dessa, vamos dizer, proliferação é o que muitas ferramentas tecnológicas e da maneira como é o ChatGPT, que aprende com as perguntas, à medida que você amplia para uma base digamos, de pessoas que estão ali para usar aquela ferramenta, você vai, de qualquer modo, treinando o próprio sistema. Sim, sim. Então, você vai inserindo perguntas e, à medida que essas perguntas vão sendo feitas, ele vai aprendendo com o que você perguntou e junta com alguém que perguntou algo similar e vai te dando uma resposta, em tese, mais próxima do que seria uma resposta convincente. Eu não sei se vocês chegaram a ler o manifesto do Elon Musk. Eu dei uma olhada por cima e me parece que tinha 2 preocupações no manifesto. Eu acho que uma tem a ver um pouco com essa questão política que o professor Humberto falou, o ataque às democracias, colocar em perigo as democracias e a disseminação de fake news. São 2 pontos que no manifesto eles colocam como pontos que precisam observar. E um terceiro é exatamente aprender mais, conhecer um pouco mais sobre a inteligência artificial, porque ela tem se desenvolvido numa velocidade muito maior do que a gente tem para compreender o processo. Então, é como se
tivesse que diminuir um pouco a velocidade, aprender e rever de fato. Ela já apresentou, por exemplo, problemas voltados à questão de sexualidade e identidade de gênero. Já demonstrou alguns problemas também. Então, tem essas questões que estão orbitando esse universo contemporâneo, que a ferramenta, por não ter o que o professor chamou de consciência e o que a gente chama de metacognição, ou seja, nós, humanos, temos a capacidade de fazer esse exercício de metacognição, ou seja, eu estou falando, mas eu sei que eu sou humano. A máquina, ela fala, mas ela não tem consciência de que ela é máquina, nem tem visão crítica para criticar o que ela está dizendo. Ou seja, essa capacidade de metacognição, de interpretação, ela não tem. Então, isso é uma coisa assim, muito interessante, pelo menos ainda, né? Um fato interessante é que o Elon Musk, ele abriu a empresa dele de inteligência artificial, né? Aí você não entende o que é que ele está querendo. Você não entende. Você olha, parou, abri a minha. Então, assim, é meio estranho. Mas o fato de você ter uma máquina que a consciência da máquina é uma cultura, a cultura do ChatGPT hoje, os desenvolvedores, a empresa que suporta essa ferramenta é a consciência da máquina. Sim. Que é uma cultura diferente da nossa, que é uma cultura diferente da europeia, que é diferente da asiática, que é diferente da africana. Então, é um ponto a ser pensado com bastante calma. Não sei se uma proliferação cultural, a empresa ter polos em diferentes locais poderia ajudar nessa melhoria desse encaixe, mas é uma questão realmente bastante complexa. Quando você vai acessar a ferramenta pela primeira vez, ele vai fazer algumas considerações. Ele vai dizer que não é capaz de responder tudo. Ele diz que é limitado em algum tipo. Não ter essa, vamos dizer, essa expectativa que a pessoa que está usando aquela ferramenta vai achar que ali vai ser como um oráculo. Ali um oráculo que eu vou perguntar e vai sair tudo para mim e aquilo ali vai resolver minha vida. Eu acho que a gente não pode olhar o ChatGPT desta maneira, porque eu acho que é arriscado a gente achar que tudo que ele está dizendo ali, você, Roberto, fala, os bancos de dados de onde eles foram alimentar, onde ele foi alimentado, é um banco de dados que reflete aquela realidade americana. Sim. Então, assim, se tudo que eu perguntar ali, ele me responder e eu achar que aquilo é a verdade absoluta, eu posso estar cometendo um ato falho. Apesar de que outras informações de outros locais foram adicionadas à base. Entretanto, a produção digital, de documento digital, é uma produção fortemente americana. A gente tem artigos produzidos no Brasil, sim, com certeza. Sites produzidos no Brasil, com certeza. Na Europa, na Ásia, na África, mas o volume de verdade é um volume basicamente americano, né? Norte-americano. Então, essa falta de proporção é que pode levar a uma coisa mais enviesada. Vamos falar, não tem problema não. Quer falar? Então, eu fiz um teste, eu acho, corroborando um pouco com o que os professores estão falando, né? Eu fiz um teste, fui dando contexto para uma pergunta. Eu sou da área da psicologia. Então eu fui dando contexto para o chat sobre o mesmo assunto. E ele produziu 3 textos diferentes. Isso foi a primeira coisa que eu achei interessante. Então, se você dá o mesmo contexto, ele produz um texto, o segundo e assim sucessivamente, são todos diferentes. Mas todos têm uma linguagem muito mediana, que foi o que o professor Humberto falou. Ou seja, é uma linguagem compreensível. Qual foi o meu espanto? Como eu sou da área da psicologia, eu percebi falhas em palavras e expressões dentro do texto. Sim. Mas quando eu coloquei, por exemplo, um tema que eu não domino, e o texto ficou pronto, e eu li, eu compreendi como mediano, eu levei em consideração, eu não consigo levar em consideração o ponto de vista crítico que o professor Urbano falou, e você pode tomar aquilo como uma coisa correta, como algo que foi escrito corretamente. Quando eu li o texto da minha área, eu consegui perceber falhas.
que é o que o professor falou, né? Entendi. Você é um jornalista, você pode usar o chat, mas depois você vai fazer o senso crítico. Mas quando não é um assunto que você conhece, você pode você pode passar por essa impressão de que o texto é tão bem escrito, tão bem pontuado, gramaticalmente, vamos dizer assim, que você, isso aqui está correto. Sem a visão crítica, porque muitas vezes não é um conteúdo que você domina, né? Excelente. É algo também que, já que a gente está falando da consciência que o chat tem, essa consciência que ele desenvolve é a partir dos bancos de dados que ele é alimentado. Então, se ele é alimentado com um banco de dados que, em tese, reproduz uma informação inverídica, na hora que você fizer a pergunta, se eu tiver lá milhões e milhões de textos dizendo que a Terra não é redonda, se eu perguntar se a Terra é redonda, ele vai dizer que não é redonda. Então, isso é um pouco o viés que a gente está conversando, que eu acho que é importante a gente ter esse cuidado. E assim, só lembrando, viu, gente, vocês que estão agora pensando, o professor Humberto está dando voadora. Calma. A preocupação aqui, a ferramenta é excelente. Quem já usou percebe que realmente é uma coisa espetacular. A preocupação é a gente pontuar questões que precisam de melhoria, e não só de melhoria, mas de uma visão crítica. De você olhar como uma pessoa que conhece da área. Se você não sabe de uma área, né, como foi colocado, você vai ler aquilo e vai achar perfeito. Você está cego. Certo? Perfeito. Mas quando você conhece da área e você recebe aquela informação, recebe aquele conteúdo vai lhe auxiliar na construção de algo ainda melhor. Você percebe que pode usar uma base para construir. Tá? Vou só dar um exemplo muito, muito simples, né? Em uma das minhas interações, eu perguntei lá se era possível o ChatGPT me dar um script de um vídeo do YouTube para inteligência artificial. Coloque no vídeo introdução, desenvolvimento e conclusão. E o ChatGPT colocou o que eu falaria na introdução, não explicitamente, mas em termos gerais, 4 tópicos para serem desenvolvidos ao longo do vídeo e os tópicos de conclusão. Eu disse, ok, agora me faça o seguinte, baseado nisso que você me entregou, sugira 2 imagens para cada um dos tópicos, para que eu busque as imagens e monte essas imagens na edição. Aí disse, no primeiro tópico pegue tal imagem, no segundo tópico pegue tal imagem, no terceiro tópico pegue tal. E ele me mostrou não só o processo de criação, mas também que tipo de imagem eu vou usar. O script, a fala, o que eu tenho que falar não saiu. Eu também não insisti, né? Eu parei por aí. Mas a ordem, pelo menos, eu poderia, né, a partir daquele momento, construir aquele vídeo, construir aquela peça de mídia a partir do que me foi entregue. O que poderia facilitar, por exemplo, o professor Humberto não é especialista em edição de vídeo. Então, saber quais imagens que eu vou ter que colocar, para mim, pode me ajudar muito, porque eu ia ter que procurar a imagem, qual seria a imagem que encaixa melhor aqui e tal. Então, aquela sugestão me ajuda. Na parte do conteúdo, não. A parte do conteúdo eu sei o que eu vou falar. Então, a sugestão foi mais uma linha condutora do que efetivamente o conteúdo, né? Então, é bem por aí a brincadeira. Massa demais, meu povo. Olha, tô até amando essa acústica aqui diferente, né? De noite, tudo certinho, tudo iluminado. Tá diferente aqui, tô estranhando, viu, Jorge? Mas enfim. Queria lembrar você que tá assistindo o nosso programa aqui ao vivo na TV Unibra, que a enquete ainda tá rolando, tá? Então, vai lá no perfil da Unibra, @UnibraOficial, chega lá, vai nos stories, dá tempo ainda de você votar na nossa enquete. Deixa eu só dar uma filadinha aqui. Qual é a pergunta? Você acha que o ChatGPT é uma ferramenta promissora? Então essa é a pergunta para você de casa. Então vai aí no @UnibraOficial, acessa os stories e volta, beleza? E agora, meu querido Jorge, vamos para o famoso quadro deste programa chamado Fato ou Fake, certo? Sendo que dessa vez eu quero fazer uma forma diferente. Deixa eu ver se a produção me autoriza. A produção aqui. Eu queria fazer, primeiramente, com eu e Jorge. Pode ser? E depois eles. Pode ser? Pronto, fechou. Então, Jorge, a gente vai dar uma de entendedor do assunto aqui, certo? Vai dar uma de especialista. Vamos nessa. E vamos avaliar este quesito. Põe na tela aí, produção.
Fato ou fake? No futuro, o ChatGPT poderá se tornar ainda mais avançado, sendo capaz de realizar tarefas complexas como escrever artigos, criar músicas e até mesmo desenhar imagens. Isso é fato ou isso é fake? As plaquinhas já estão aqui, a gente vai se posicionar agora para pegar ela. Jorge, 1, 2, 3. Ai, meu Deus, graças a Deus que foi igual. Eu tava com medo já, família. Enfim, eu e o Jorge votamos fato. Talvez tenha uma pegadinha aí, E né? agora chega a hora da gente, ou sei, né, passar vergonha aqui, ou pelo menos a gente tá de acordo com os A professores. gente ainda não é um chat GPT, então vamos ver aí, né? Exatamente. Então, professores, por favor, peguem suas devidas plaquinhas aí, podem se posicionar para pegar, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, pode mostrar. Aê, então não é possível que ninguém esteja errado aqui, certo? Mas aí pode ter uma pegadinha. Pode ter uma pegadinha? Professores, agora é a hora de vocês brilharem, porque de fato é fato. Humberto primeiro. Bom, eu vou colocar da seguinte maneira. Já existe na versão 4, aí eu posso estar enganado se é na versão 3 ou na versão 4, funcionalidades do ChatGPT em que você faz o design de um site. Imagina um site web, você faz o design do site, certo? E entrega o design para o ChatGPT e diz: filhão, me dê o código. E ele recorta as imagens e lhe dá o código pronto para você carregar aquele site na web. Pronto, já. Então, para ele desenhar não falta muita coisa não. Já existem, inclusive, inteligências artificiais que fazem pinturas. E recentemente teve uma inteligência artificial, isso gerou o maior bafafá. Teve uma inteligência artificial que ganhou um concurso de arte. O resto... Ele fez o quadro, entrou no concurso, só que a pessoa que cadastrou o quadro não falou que era uma inteligência artificial. Entrou no concurso e ganhou. Ganhou o concurso nos Estados Unidos. Algum estado eu não consigo lembrar qual é agora. Depois da vitória, aí foi revelado que, olha, quem fez o quadro foi uma inteligência artificial. E isso gerou uma baita de uma repercussão, questão de: será que a inteligência artificial efetivamente fez o quadro ou ela utilizou outros quadros para poder criar o quadro que está ali? Isso. Enfim, foram várias discussões, mas já acontece hoje. Então não precisa nem muito para o futuro. Fala também criar artigos, criar músicas. Então, já que você faz uma pergunta, ele pode responder para você com uma composição. E por que não? E aí, quando a gente entra nesse assunto, a gente fala um pouco sobre os perigos que isso pode representar para o processo de criatividade humana. Então, até que ponto a gente vai delegar à máquina algo que isso é inerente à produção humana? Então, artigos, e aí se a gente for falar de artigos acadêmicos, quanto mais o artigo acadêmico ele é citado pela academia, aquilo vai se tornando uma referência. Então, a partir do momento que você cria um artigo via ChatGPT, via inteligência artificial, que tipo de respaldo aquele artigo vai ter? Então, são questões que a gente está ainda tentando aprender e tentando entender, mas que ele é capaz de criar artigos, é capaz de criar poesias e poemas, sim. Show de bola. Então, para você aí de casa que ficou na dúvida, né, no campo da... Meu Deus do céu, será que eu levanto a plaquinha de casa? Uma plaquinha que você tem aí, eu sei que você pegou seu caderno lá, pegou sua canetinha, enfim, eu sei que você não fez isso também, mas enfim, fato ou fake? É fato, beleza? Nossos professores aqui deram uma aula sobre o assunto e conseguimos desvendar esse mistério do primeiro fato. É o primeiro fato ou fake da temporada ou não? É o primeiro, né? Aí eu não consigo ouvir, não. Mas tem a resposta? Tem? Então solta aí. Ih! Não, peraí. Não é possível. Queremos a fonte. Agora Eu disse que tinha uma pegadinha aí. O Jorge estava certo a todo momento. Como assim é fake, Mia? Vamos lá. Vamos explicar aqui que rapaz, eu tô indignado já, viu? Pera aí, rapidinho, viu? Bota em tela cheia aí, produção. Bota em tela cheia aí.
Isso é um pouco mais difícil de responder. Já que Volta a pergunta, pra gente ver só a pergunta, porque pode ser que a pegadinha tá em vida artificial. Eu não vi essa parte. Vamos lá, vamos terminar aqui primeiro. Já que há opiniões divergentes sobre o que é vida artificial. Mas, em geral, podemos dizer que essa afirmação é falsa, já que atualmente o ChatGPT é apenas uma ferramenta de inteligência artificial que não possui a capacidade de tomar decisões por conta própria ou desenvolver uma personalidade. Mas agora eu vou defender. A gente em nenhum momento falou exclusivamente sobre o ChatGPT, correto? Ou eu tô errado, né? Não é isso? Vamos lá. Aí eu vou contestar, viu? Aí, protesta, chama o pessoal do concurso aí que eu vou contestar agora. Chama o VAR. Chama a banca. Chama o VAR, o VAR. Vamos lá. Porque tem 3 coisas aqui na questão que são interessantes. A primeira coisa é no futuro. O futuro é um exercício de imaginação, né? Exercício de imaginação a gente faz baseado no que já existe hoje. E eu acho que foi mais ou menos o que a gente fez aqui. Tá? Então, hoje, o ChatGPT já cria músicas? Sim, cria músicas. Hoje já escreve artigos também. Inclusive, teve um programa com o pessoal da Globo, que eles pegaram alguns compositores e apresentaram o ChatGPT e disse, olha, crie uma música que seria de Arlindo... Não lembro o nome do compositor. Arlindo Queiroz, eu acho. E o ChatGPT criou a música e o compositor leu e disse, caramba, é uma música que seria minha. Se fosse minha, ele disse, não, eu prefiro fazer ainda e tal, ok. Ele estava conversando, batendo um papo com o pessoal, mas ele colocou que seria uma música que, caso viesse a ser feita, pareceria muito com o estilo dele de compor. Né? Então... A resposta também fala em tomar decisões. Se o ChatGPT é baseado em pergunta e resposta, e eu peço para ele criar um artigo e dou o tema daquele artigo, ele vai criar para mim. Ele não vai tomar a decisão. Eu acho que tem um viés aqui, por isso que eu acho que tinha uma pegadinha quando eu vi a resposta. Porque dá a entender que o ChatGPT se tornaria autossuficiente pela pergunta. A resposta mostra isso, né? A resposta mostra que ele não é capaz de produzir isso, porque ele não é capaz de ter uma personalidade. Então, na pergunta, era para ter essa referência, talvez, dele se tornar uma ferramenta autossuficiente. Aí sim era fake. Sem influência humana. Sem influência humana. Mas pela mediação, e muito assim, provavelmente... vai sim avançar e vai se complexificar. Só uma coisinha que é muito importante. A definição de consciência hoje é uma definição nossa, né? É humana. Tá? Hoje. Daqui a 10 ou 15 anos, a gente não sabe como é que vai ser isso. Existe, inclusive, um termo, que é um termo chamado de singularidade. Singularidade, na tecnologia da informação, é o momento que a máquina cria esse momento, essa questão de consciência. E essa singularidade, ela estaria prevista para 2050. Mas os avanços fizeram com que a singularidade fosse adiantada. Ela está mais cedo. 2040, 2035. Então, no futuro, essa definição de consciência... Essa definição de consciência ela pode mudar. Por que não? Sim. Você ser consciente... Porque hoje é tudo centrado no ser humano. Né? Só nós somos conscientes, ninguém mais. Então, no futuro, a gente não sabe se essa definição de consciência vai ser mudada. Eu vou aproveitar... Isso aqui o ChatGPT não faz. Não faz essa discussão. E eu vou aproveitar esse ensejo para dizer assim, o ChatGPT pode fazer poemas, mas eu fiz um poema. E depois eu quero ler para vocês. Olha aí, rapaz, tá vendo você? Enfim, meu povo. Dá um desliga aqui, vai dar tudo certo, né? Aí tá, enfim, continua, né? Há controvérsias. Há controvérsias. Meu povo, depois dessa polêmica envolvendo o fato ou fake, primeiro do ano, já veio assim, né? Mas enfim, eu queria comunicar a vocês, pode soltar a tela aí cheia, produção, porque agora a gente vai falar sobre o seguinte. Artistas na favela, inteligência artificial mostra como seria. O artista Will Martins, que está por trás da página Artificialismo, usando Generated Art no Instagram,
se jogou na imaginação e com o suporte de uma inteligência artificial, nos permitiu ver o resultado. E tá aí, temos algumas estrelas aí do mundo e uma delas aí é o famoso Snoop Dogg, né, realizado aí na famosa inteligência artificial à esquerda e a Nicki Minaj ao lado direito, né? Você já percebe aí algumas coisas diferentes. E a segunda imagem qual é? A do... Olha aí, rapaz. Inclusive, minha noiva chorou com Crepúsculo, viu? E assim, de uma maneira muito escandalosa, inclusive. Tenho medo de ver esse ator aqui. Mas enfim, Robert Pattinson tá aqui ao lado esquerdo. Famoso aí, dono, né? Basicamente, da toda a saga Crepúsculo e tudo mais. E ele que fez o Homem de Ferro. Tô certo, né? É ele mesmo, né? É o Batman e o Homem de Ferro. É verdade. O Batman tá lá, é o Batman novo. Isso. E o Homem de Ferro tá aqui. É o Robert Downey Jr. Pegaram no meu pé por falar o nome certinho, então eu espero que tenha agradado. Se não agradou, também não tem o que fazer, né? A menina tô substituindo aqui, né? Enfim, meu povo, é isso. E antes de a gente puxar mais um exemplo, que é o Falatron, a gente tem um vídeo aí pra passar pra vocês. Pode soltar. Era que Homer Simpson já ouviram falar de inteligência artificial. A Falatron tem uma diversidade de personagens e você pode abusar da criatividade e criar um áudio com nossa voz. Era que Homer Simpson já ouviram falar de inteligência artificial. A Falatron tem uma diversidade de personagens e você pode abusar da criatividade e criar um áudio com nossa voz. No outro sabe fazer, né? Mas enfim, eu não consegui ouvir direito. Mas existe uma plataforma de conversão de texto para fala que é o Falatran, que é um site de conversão de texto para fala usando inteligência artificial, feito para geração de conteúdo distribuído livremente. Então, é uma plataforma, claro que não chega ao nível, provavelmente, do ChatGPT. São outras formas de inteligência Isso, artificial. Exato, né? É uma outra forma que a gente está apresentando aqui. Vocês se conheciam, por favor, dissertem que eu não consegui me ouvir muita coisa aqui, né? Não, o Falatron não conhecia. Eu já tinha visto, inclusive, das fotos, né, da geração das fotos dos famosos nas chavelas. A foto do Donald Trump é bem interessante, é bem diferente. A Beyoncé também, né? Então, assim, é uma prova de que a construção hoje de personagens para quem vai trabalhar no meio artístico, quem vai trabalhar em desenvolvimento de mídia, etc., pode ser feito com qualquer pessoa. Você pode usar a voz de outra pessoa, obviamente tratando da questão de direitos autorais, mas que a potencialidade aí da inteligência artificial, ela está limitada pelo que a gente consegue fazer com ela. O limite está na cabeça da gente, né? E tanto na questão mais técnica, né, que é o que eu trabalho no meu dia a dia, quanto na questão artística mesmo, ou na questão científica, de entregar um texto científico, de entregar um livro, inclusive tem uma inteligência artificial que escreveu um livro de Game of Thrones. Então terminou Game of Thrones. Sou fã, tá? Terminou e a inteligência artificial foi lá e escreveu o livro seguinte. Ixi, meu Deus. Então, pegaram tomara que o fim tenha sido melhor, né? Porque eu não gostei muito do fim do outro, não. Pegaram toda a história, né, dos livros e escreveram um livro a mais. Então, até a discussão do que é efetivamente criatividade ou do que é repetição, O que é autoria, né? O que é autoria. A gente tem, falando de coisas diferentes, o filme que ganhou o Oscar esse ano é um filme totalmente diferente, né? Sensacional. Totalmente diferente. E aí você fica imaginando, realmente, isso é criatividade. Porque a gente vinha numa pegada de filmes quase iguais, e esse ano a gente teve dois, na verdade, né? Eu nunca consigo falar o nome do filme. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso mesmo. É muito bom. Outro que ficou famoso recentemente foi a imagem do Papa. Foi manipulado, casaco, né? ele de casaco, um casaco muito... E aí isso repercutiu de uma maneira... Então, assim, até a própria mídia tem criado, vamos dizer assim, entre aspas, factoides para poder estar em evidência. E usando o quê? A imagem de uma pessoa que é referência para a religião católica.
E aí, mas foi levado em tom de brincadeira e isso não foi levado a sério, até porque era uma imagem totalmente... Mas muitas pessoas, inclusive, ficaram decepcionadas depois que descobriram que o Papa não era tão pop. Então, essa é uma das preocupações. boa. Ele é gente boa. Ele estava usando aquela roupa que fazia uma menção àquelas jaquetas que ficou muito famosa do pessoal da Faria Lima, né, também, né, do pessoal que trabalha com o mercado, né, mercado de ações e valores, né. Então, muita gente ficou decepcionada. Então, essa é uma das preocupações da fake news, porque muita gente acreditou. Tinha gente que até falou, pô, eu não gostava desse Papa, eu gostei dele. E aí, quando descobre que como a história do quadro que você falou, descobriu que não era verdade, pô, aí ficou triste, né? Então, veja como isso mexe, né? Pessoal, tô morrendo de medo de não liberar vocês aqui para aula. Então, eu acho que a gente falou bastante sobre o tema, né? Inclusive falou sobre diferenciação, como usar, como não usar, que tipo de contexto usar para devidas perguntas. E eu acho que foi muito massa, né? Amei fazer o programa aqui com vocês, né? Foi uma maneira diferente e tal. Até chegou a ficar de noite aqui, uma acústica diferente, foi legal. O Fato ou Fake teve uma polêmica que eu não esperava. Pra você que tá achando aí, foi realmente tudo, assim, na hora, meu, espontâneo. Isso é maneiro, é isso que nos faz humano, né? Eu acho que isso é interessante. É interessante porque Equívoco. O papo do Fato ou Fake, ele levantou a questão do que é vida, né? Do que é consciência e que é uma coisa assim, porque hoje o que a gente tem são simulações, certo? Inclusive existe um experimento chamado experimento do quarto chinês, que você tem uma pessoa em um ambiente e você no outro ambiente. Você não fala chinês. Você só tem uma tabela com um conjunto de caracteres. A pessoa do outro lado é nativa. Manda para você uma mensagem, você recebe, vê na tabela qual é a resposta e devolve. Você não sabe o que é que está conversando. Você não entende nada. Você recebe a mensagem e devolve. Daqui a um tempo, a pessoa do outro lado vai achar. O cara que está ali fala chinês fluente. Ele fala tudo, velho, porque tudo que eu pergunto ele me responde. Mas o que eu estou fazendo, na verdade, é somente uma simulação. Eu estou simulando. E é o que as nossas inteligências artificiais fazem. Eles simulam inteligência. Certo? A questão da consciência, né, como é o termo utilizado na psicologia, metacognição, que coisa linda. Então, é diferente. E aí esse bate-papo, ele pode evoluir para que no futuro a gente até mude a definição do que é isso efetivamente. Até uma pergunta só para terminar que eu faço para os meus alunos. Se um dia o computador chegar para você e disser, não me desligue, eu não gostaria de ser desligado. É uma pergunta interessante. E fica aí, né? Porque eu não vou responder não, meu prometo. Não vou responder não. Pessoal, é o seguinte. Obrigado a todo mundo que participou. Foi muito interessante esse bate-papo, né? Inclusive, né, a gente tá falando de futuro aqui, em 2025, certo? 2025, a gente faz outro programa para ver como é que as coisas estão. Vamos lá? Beleza? Todo mundo fechado aqui. Se todo mundo estiver por aqui ainda e tal, a gente faz esse programa da mesma forma, acho que provavelmente de uma maneira até melhor, né? Que a gente sempre está evoluindo aqui na TV Unibra. Enfim, você é o nosso convidado, claro, super especial. Queria agradecer a parceria aqui do meu amigo Jorge. Tamo junto, meu amigo. Prazer. E deixo uma dica de uma série que talvez aborde essa questão da metacognição ou da consciência, que é Westworld. Não sei se vocês já ouviram falar nessa série. Então não vou dar spoiler, dê uma pesquisada. Westworld é uma série muito interessante que mostra exatamente o desenvolvimento da consciência e metacognição em robôs, né, que não são robôs na realidade. É passado num ambiente tipo Velho Oeste, né? Exatamente. Foi HBO, não sei se ainda está por lá. Agradecer ao meu querido Queremos professor. Um poema. Eu queria agradecer o Momento Unibra mais uma vez, professor Jorge Vitor, professor Humberto, e o convite, se a gente tiver, se esse futuro a gente conseguir chegar, quem sabe a gente estará aqui no programa e fazer uma reviravolta nesse PT. Mas o poema hoje tem um tema... Ah, tem um poema, rapaz. Eu esqueci do poema, desculpa. Não esqueça. O poema, para a gente encerrar, tem um tema chamado o seguinte: muitas informações. Mas afinal, ChatGPT, quem é você? És uma máquina autônoma ou programada? Posso saber?
Lhe conhecer é importante, porque pode parecer que o seu temor é inócuo e nunca irá acontecer. Você pode pôr em xeque o processo de criatividade humana, ou é puro desinteresse de pensar de gente insana? São muitas questões que a minha mente emana. Melhor parar por aqui para não ser chamado doidivana. Posso te fazer qualquer pergunta que está pronto a responder? Suas respostas podem ter falhas ou irão me ofender. Não sei se para você é relevante como vai se defender, mas para mim tem significado. Me gostaria. Se a resposta para tudo de maneira instantânea, como irei desenvolver então o pensamento de forma espontânea? E mesmo você sendo uma novidade contemporânea, foi feita por homens, não pode ser totalmente idônea. O seu uso cotidiano pode extinguir funções. Não é de hoje que a tecnologia é excludente em várias ocasiões. Por isso é bom lhe usar adotando certas restrições, porque manipula um banco de dados com muitas informações. Aí, rapaz, vamos lá, salve de palmas a todo mundo aí. Tava com medo, até o pessoal lá do Mirante tá comendo ali, bater palma também e causar um amoroso, mas enfim, deu certo, parabéns, professor, gostei, viu? Gostei, talentosíssimo aqui, viu? Primeira mão para você da TV Unida. Professor, muito obrigado novamente, né? Você já prestou seus agradecimentos. Obrigado também, Humberto, pela participação. Precisar ir, mais um programa, tamo junto, viu? Pronto, eu que agradeço, né, o convite, falar sobre tecnologia em gestão e tal, é sempre muito interessante, muito legal e estou à disposição aí. Qualquer outro convite, eu apareço por aqui pra gente bater um papo. Show de bola. E ó, só para encerrar e eu não esquecer aqui, resultado da enquete, a gente tem? Vai ser colocado aí na tela? Pronto. Você acha que o ChatGPT é uma ferramenta promissora? 81% votou sim, 13% apenas não. Então, enfim, meu povo, é isso. 81% votou sim. Resultado da enquete para vocês. Obrigado por mais uma participação aqui na telinha da TV Unibra. Próxima semana a gente tem um programa Vida no Campus. Sexta-feira, para você ligadinho, você é nosso convidado super especial. Então não saia aqui da TV Unibra sem deixar aquele like, sem deixar aquele comentário e principalmente sem deixar a sua inscrição no canal, tá bom? Então, até a próxima sexta-feira. Tamo junto. Aqui é Unibra.